Prezados amigos de São José do Rio Preto, aqui do Francisco de Assis, boa noite a todos, muito obrigada pela acolhida, pela oportunidade, quero agradecer imensamente a direção do Francisco de Assis, na pessoa do Dr. Aguinaldo, que também conheço há tantos anos. Falei hoje para ele que ele está metido no formol, porque não envelhece. Quero fazer um agradecimento especial à minha querida amiga Valquíria, que realmente compartilhamos os ideais espíritas desde que me conheço por gente. Quero também agradecer os amigos Nelson e Silene, que vieram lá de Floreal prestigiar o nosso trabalho e a presença de todos. Bem, o propósito hoje da nossa visita é conversarmos um pouco, na verdade não é bem uma palestra ou ensinamento, é uma discussão sobre um tema não muito auspicioso, que às vezes até causa certa repugnância na gente, mas que consideramos oportuníssimo para todos nós, independente da área que atuamos, independente da vida que levamos, porque a questão da violência e da criminalidade nos afeta a todos, onde quer que estejamos. Será que nós poderíamos conversar sobre esse assunto à luz da doutrina espírita? Foi o que nós procuramos fazer. A partir da experiência profissional, porque como juíza de direito trabalhei muitos anos na área criminal, tive a oportunidade de constatar que por mais que trabalhássemos, nos dedicássemos, tivéssemos ideias interessantes, nós não conseguíamos fazer com que a prestação jurisdicional, a entrega da decisão judicial fosse capaz de dar à sociedade aquilo que ela deseja, que é a paz, a tranquilidade, a diminuição da violência. E por que isso ocorre? Então, nós fizemos uma reflexão a partir dos princípios espíritas. O livro que nós estamos hoje aqui divulgando é produto da experiência, porque vivi 8 anos praticamente dentro do presídio, na condição de juíza corregedora, pude entender o que se passava nas penitenciárias a partir dessa experiência, e procurei estudar essa questão a partir daquela formação espírita que recebi desde o meu nascimento. O livro trata do criminoso sob a perspectiva da reencarnação. Nós estamos vendo a pessoa que comete um delito como um ser imortal. Esse trabalho de hoje vai sempre levar em conta que a pessoa que erra, que comete um delito na sociedade, é um espírito imortal que convive hoje conosco. Falamos um pouquinho no livro a respeito do erro, do crime, do livre-arbítrio, da responsabilidade, dos fundamentos da pena, o papel da comunidade e uma contribuição possível. Claro que esse estudo foi feito a partir da realidade brasileira, para mostrar um pouquinho do que seja a realidade brasileira, que nós todos conhecemos muito bem. Me caiu de presente, por e-mail, recebi uma musiquinha que concorreu ao Festival da Canção. A mídia não está muito boa, mas por ser muito oportuna para esse nosso trabalho, nós resolvemos mostrar. Então, eu peço atenção dos senhores para alguns minutinhos. Eu vou chamar o meu assessor técnico, a quem agradeço imensamente, aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento pela ajuda constante. Agora deu. Dá para aumentar só um pouquinho o som? Sou classe média, papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, compro roupa e gasolina no
cartão. Odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação. Só pago impactos, estou sempre no limite do meu cheque especial. Eu viajo pouco, no máximo um pacote CVC trianual. Mas eu tô nem aí, se o traficante é que manda na favela. Eu não tô nem aqui, se morre gente eu tenho gente em Itaquera. Eu quero é que se foda a periferia toda. Mas fico indignado com o Estado quando sou incomodado pelo pedinte esfomeado que me estende a mão. O para-brisa ensaboado é camelô, bicho com bala. E as peripécias do artista, malabarista do farol. Mas se o assalto é em Moema, o assassinato é nos Jardins, e a filha do executivo é estuprada até o fim. Aí a mídia manifesta a sua opinião regressa, implantar pena de morte ou reduzir a idade penal. E eu que sou bem informado, concordo e faço passeata, enquanto aumenta a audiência e a tiragem do jornal. E eu não tô nem aí, se o traficante é que manda na favela. Eu não tô nem aqui, se morre gente eu tenho gente em Itaquera. Eu quero é que se foda a periferia toda. Toda tragédia só me importa quando bate minha porta, porque é mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida. Sou classe média. Bom, essa musiquinha nos faz pensar um pouco, nos faz refletir um pouco sobre uma questão que nos é tão peculiar e traz inclusive uma informação que também nos é peculiar, porque nós não queremos nos importunar com esse assunto. Aliás, por que mesmo que a gente vai falar disso dentro de um centro espírita? Seria cabível? A violência, a criminalidade está por toda parte. Não precisaria trazer essa musiquinha, não precisaria aqui falar aos senhores, porque todos sabem. Basta ligar a televisão, basta ler os jornais e basta ver as nossas casas como andam, cheias de cadeado, grades altíssimas, por conta do aumento crescente da violência, da criminalidade. A ponto de, em algumas grandes cidades, o Estado não poder entrar em determinados redutos tomados pela violência e pela criminalidade. Seria possível reverter esse estado de coisas? Seria muito ousado pensar que a gente poderia discutir essa questão, oferecer uma contribuição? Esse trabalho está propondo que a gente tente, que a gente trabalhe, que a gente encare essa responsabilidade de enfrentar esse desafio. A nós,
estudiosos da filosofia espírita, parece haver uma luz no fim do túnel, desde que a gente seja capaz de compreender o quanto cada um de nós está envolvido nesse contexto, qual é o tamanho da responsabilidade de cada um de nós. Desde que nós sejamos capazes de nos indignar com os problemas que crescem, mas a partir dessa indignação, agir. E agir com efetividade, agir de forma positiva. Coloquei aí o exemplo do envolvimento dos jovens na criminalidade. É uma coisa que nos causa indignação a todos. Mas como nós reagimos a isso? Normalmente desejando que eles sejam mortos, alijados do meio social, ou que a gente descubra uma solução mágica, né, como uma varinha de fada que pudesse dissipar com esse problema. Mas basta nós exercitarmos a nossa inteligência e pensarmos que as grandes dificuldades encontradas ao longo da história são vencidas paulatinamente pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho com os recursos que temos. Então nós estamos hoje aqui tratando desse tema dentro de um centro espírita, porque nós achamos que a filosofia espírita oferece instrumental, oferece ferramenta e pode ser muito útil também nessa matéria. Quando nós fizemos esse trabalho, nós estudamos o desenvolvimento, a evolução do direito penal, como era nos primórdios da humanidade e a que ponto chegamos hoje. Lá bem no começo da vida social não havia lei. Então o que vigorava? A vingança. Se uma pessoa me tirasse alguma coisa, tirasse algo que me pertencia, eu ia lá e destruía a casa dela, a família dela. Aí o homem, vivendo em sociedade, começou a se organizar e começaram a aparecer as primeiras leis. Uma das primeiras na área do direito, da lei, do direito penal mais especificamente, foi a pena de talião. Daí, se alguém fosse lá e arrancasse o olho do meu filho, o máximo que eu podia fazer era ir lá e arrancar o olho do filho dele também. Olho por olho, dente por dente. Vejam que já representou uma evolução essa lei. E aí, ao longo dos séculos, os cientistas criminais foram estudando, desenvolvendo leis, aprimorando leis, e nós chegamos no estado que estamos hoje. Temos as alternativas legais para tratar dessa questão. Nós estamos aqui para dizer que de direito e de fato, porque infelizmente a lei não dá conta de fazer com que o objetivo do legislador seja alcançado e a gente tenha efetividade da lei, que a lei dê conta dessa questão. A lei máxima que nós temos no país, me perdoem os juristas por essa explicação singela, é a Constituição Federal. É a maior lei. Nenhuma pode ultrapassá-la, desobedecê-la, contrariá-la. Essa lei, no Brasil, consagrou a expressa proibição da pena de morte, das penas de caráter perpétuo, das penas de trabalho forçado, de banimento e cruéis. Eu quero ressaltar isso nesse momento, porque nós precisamos refletir um pouco a respeito do nosso olhar para a questão da criminalidade. Como é que nós estamos encarando a pessoa que comete um delito? Qual é o nosso desejo? Quando nós ligamos a televisão e o noticiário diz que uma jovem de 15 anos, estudiosa, menina disciplinada, de boa família, saiu para cumprir alguma das suas obrigações e no caminho foi violentada por um bandido e acabou sendo assassinada, qual é o desejo que passa no nosso coração? Não sejamos hipócritas. O que é que nós sentimos nessa hora? Nós sentimos raiva, nós sentimos ódio, nós queríamos ir lá e catar o sujeito e picar.
Não é isso que acontece? É exatamente esse sentimento que passa no nosso coração. Mas nós estamos aqui refletindo sobre uma postura, sobre uma tomada de consciência, sobre formas de agir que sejam efetivamente úteis para a nossa vida, para a sociedade, para que a gente possa alcançar um patamar mais desejável, mais estável. E aí, eu já começo lançando aqui uma pergunta. Imaginemos que, eu gosto muito de lembrar um quadro que eu assisti no programa do Faustão uma vez. Ele pegou 6 pessoas, colocou numa sala, e essas pessoas não tinham contato com outras 6 que estavam em outra sala. Para essas primeiras, ele fez a seguinte pergunta. A sua irmã é uma jovem linda, educada, estudiosa, trabalhadora. Ela é violentada por um criminoso. Qual é a pena que você acha que o Estado deve aplicar ao criminoso que violentou a sua irmã? Os 6 responderam à unanimidade, pena de morte. Daí ele foi na outra sala e fez a seguinte pergunta. O seu irmão é um rapaz de família boa, vinha estudando, de repente se perdeu um pouco, passou a usar drogas, se desequilibrou, acabou violentando uma moça de família, de bem, e foi pego pela justiça. Qual é a pena que você acha que o Estado deveria aplicar ao seu irmão? Pena de morte? Ele já fez a pergunta. A unanimidade, os 6 responderam não. Evidentemente, ele necessitará receber uma pena, mas não a pena de morte. Isso é só para começar a nossa reflexão. Como é que a gente vê as coisas? Como que a gente se situa? E aí, tentar pensar um pouco como a nossa ação pode reverter em benefício de todos. Pensemos nesses 2 jovens, aquele que assassinou a nossa irmã e o nosso irmão que assassinou uma determinada moça ou violentou qualquer coisa assim. Os 2 jovens cometeram o mesmo delito, idêntico. Pegou lá uma menina de bem, de família, violentou e matou. Esse jovem, vai ser tratado como o nosso desejo propõe. Vai ser chicoteado, não vai ter direito à alimentação, vai fazer como propôs uma senhora uma vez, mais um parênteses, no salão de beleza fazendo as unhas, uma senhora começou a falar sobre pena de morte. Como o assunto me interessa, eu estiquei o ouvido para ouvir o que ela estava dizendo. Ela disse, olha, eu sou terminantemente contra a pena de morte. Eu pensei, opa, estamos andando juntas. Deixa eu ver o fundamento dessa mulher. Disse, olha, os criminosos não podem ser mortos, eles precisam viver. E a cada dia alguém, representando o Estado, entra na cela com uma gilete e corta um pedacinho dele vivo. Eu sou contra a pena de morte por isso, porque eu acho que criminoso tem que ser tratado dessa forma. Cortar um dedinho, arrancar uma unha, cortar um pedaço da orelha. Vamos voltar lá então nos 2 jovens. Esse aqui vai ser tratado como propôs essa mulher. Pão e água, muita surra, muita violência, dorme no chão, come onde defeca, etc. e tal. Esse outro vai ser tratado da seguinte forma. Olha, fulano, o que você fez absolutamente não tem cabimento, não é aceito pela sociedade. A nossa ordem social convencionou que ninguém pode violentar ninguém, você violentou. Então, você vai entrar para uma escola, você vai trabalhar, você vai estudar, e nós vamos oferecer a você uma oportunidade de reeducação. Passado algum tempo, o tempo determinado pela lei, os 2 são devolvidos à sociedade. Em qual situação existe maior probabilidade da sociedade se beneficiar? Será que a sociedade será contemplada por uma melhora quando a gente jogar essa pessoa de volta na sociedade, que foi violentada, feito bicho diariamente?
Ou será que a sociedade tem maior probabilidade de ser contemplada com a devolução de um sujeito a quem foi dada a oportunidade de trabalho, de estudo, de conhecer outros valores, a arte, a música, a dança, a pintura, etc. É uma reflexão que nós fazemos. Porque o nosso desejo, sem dúvida nenhuma, ainda mais se fosse a nossa irmã, era de cortar um pedacinho dele diariamente. Nós não podemos negar isso. Mas essa postura é da vingança pela vingança. Isso estava lá nos primórdios da humanidade. Hoje, nós desenvolvemos muito a racionalidade. Então, não é o que a nossa emoção deseja, é o que vai ser útil para nós. Nós não podemos agir de forma irracional. Nós temos inteligência para agir em nosso benefício. Fazer mais um parênteses aqui para dizer que vou falar um pouquinho das alternativas legais, mas antes eu preciso dizer que não há estatística do número de crimes que não são noticiados à polícia. Eles não são registrados, portanto não tem como contabilizar. Mas os estudiosos da ciência criminal estimam que seja infinitamente maior o número de crimes que sequer são informados à polícia, do que o número de crimes que viram BO, boletim de ocorrência, que recebem um registro lá na polícia. Mas desse pequeno, infinitamente menor número de delitos informados, um grande número não é esclarecido. E desse mínimo que é esclarecido, um número muito menor é punido. Então, essa é a realidade com a qual nós vivemos hoje. Eu vou passar rapidamente algumas informações trazidas agora no ano de 2010 por uma pesquisadora da UPERJ, uma doutora em ciências sociais, que fez um levantamento de dados a respeito desse assunto. Ela informa que em 1967, portanto, há 44 anos, foi feita uma estatística e de 100% dos delitos informados, registrados à polícia, menos de 20% resultavam em punição. Isso há mais de 40 anos. E como andam as coisas atualmente? De 444 notícias de estupro. Estupro é um crime gravíssimo que corresponde à violência sexual do homem contra a mulher. Aproveito para dar uma dica para quem não é do meio jurídico, de que não existe estupro de homem. Estupro é homem contra mulher. Bom, então de 444 crimes noticiados, apenas 8% recebeu punição. De 100% dos crimes de homicídio doloso registrados entre 2000 e 2003 em Florianópolis, 1% recebeu punição. O crime de homicídio doloso, os senhores sabem, é a pessoa que mata com a intenção de matar. É um crime que dificilmente não é noticiado porque ele deixa a prova da materialidade do crime, que é o cadáver. Então, é um crime que, via de regra, é registrado na polícia. Dos 100% dos casos registrados em Florianópolis nesse período, 1% terminou com punição. Temos vários outros dados. E não é por falta de condenação, porque por volta de 2002, a proporção de condenação estava em 2% dessa tabela que os senhores veem aí. Em 2004, vejam a elevação, de 2 para 10, houve um aumento muito grande, isso vem aumentando substancialmente. Daí aquela observação que eu fiz no início, por mais que policiais, promotores de justiça, juízes trabalhem loucamente,
não dão conta. Por que será? Nós estamos entendendo que nós estamos em uma ponta chamada consequências. Estamos esquecendo da outra ponta chamada causas. Então a polícia, a justiça faz o quê? Enxuga gelo lá na consequência. Enquanto ela não entender, procurar entender e tratar a causa, vai continuar enxugando gelo. Lamentavelmente, o legislador previu coisas lindas, como, por exemplo, prisão em regime aberto. O que significa isso? O indivíduo cometeu um crime simples, ele era primário, tinha bons antecedentes, então ele não precisa ir para um presídio. Ele vai trabalhar durante o dia e à noite ele se recolhe em um albergue. Existem prisões albergues no Brasil? Não existem. As que foram criadas não deram conta, se desvirtuaram, começaram a criar mais problemas para a sociedade do que solução e acabaram desaparecendo. Aí os aplicadores da lei disseram o seguinte: não, vamos fazer assim, não tem prisão albergue, vamos colocar o indivíduo preso na casa dele, prisão domiciliar. Aí o juiz diz para o cidadão: olha, você cometeu um delito, a sociedade não aceita, você está condenado e você vai cumprir essa pena lá na sua casa. Você está preso, viu? Na sua casa. Prisão domiciliar. Quem fiscaliza? Quem sabe o que ele anda fazendo preso lá na casa dele? Isso resulta no quê? Na impunidade. Poderíamos discutir aqui cada situação e nós veríamos com muita tristeza que, apesar do legislador ter tido ótimas ideias, ter conseguido desenvolver leis boas, nós não estamos preparados, a sociedade não está estruturada, o Estado não está estruturado para dar à pessoa que erra o devido tratamento. Mas qual é o devido tratamento? O devido tratamento para bandido é pau. Será? Vamos refletir um pouco sobre isso? Porque no Brasil não existe pena perpétua nem pena de morte. E as penas são cumpridas em regime progressivo. O cidadão cometeu um crime grave, vamos tacar 12 anos de prisão nele no regime fechado. Muito bem, o cumprimento da pena é feito de forma progressiva, com 1/6 ele progride para o semiaberto. 1/6 de 12, quanto é, minha gente? 2. 2 anos depois, ele progride para o semiaberto. O que é o semiaberto? Semiabertos são colônias penitenciárias, onde o indivíduo trabalha de dia e estuda de noite. Lindo, maravilhoso teoricamente, porque na realidade não existem e as poucas que existem dão muitos problemas. São raras as colônias penitenciárias que dão conta desse recado. E aí o que faz o juiz? O indivíduo estava no fechado, progrediu para o semiaberto, mas na região imensa que ele vive não existe nenhuma colônia de semiaberto. O que ele faz? Volta para o fechado? Não é certo com o criminoso. Ele tem o direito de progredir para o semiaberto, é a lei que diz. Então vou colocar no aberto. Mas no aberto não é certo com a sociedade, ele ainda está preso no regime semiaberto. Não tem o que fazer. Essa situação não tem solução. O juiz opta ou pelo aberto ou pelo semiaberto. Nenhum dos dois dá bom resultado. Bom, vamos pensar então numa hipótesezinha menor em que o indivíduo cumpre pena no regime, é condenado a pena de prisão no regime fechado e vai para a cadeia. Ele não tem direito à substituição da sua pena por penas alternativas, como prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, então ele vai para a cadeia. Então, nesse caso, nós vamos ter, enfim, a punição devida. Será? Vamos mandar o indivíduo para uma penitenciária. O que vai acontecer com ele? Vai sair de lá melhorado? Vai servir para ele? Vai reeducá-lo? Ele vai voltar ao meio social melhor? É uma pergunta que nós estamos fazendo aqui. A nossa experiência profissional diz que não, que ele volta piorado, porque coitado de quem cai numa prisão.
Quem já passou, já sabe o que é. Quem já trabalhou, já sabe o que é. Eu tenho muita amizade com uma pessoa que foi secretário de Estado da Administração Penitenciária. E ele me contou muitos casos que aconteciam, muitos e muitos, além daqueles que eu conhecia por ter convivido 8 anos dentro de um presídio. Um deles foi o seguinte: garoto de 18 anos de idade, de boa família, se perdeu um pouquinho, experimentou a droga. E aquele negócio foi crescendo, não teve volta, e um dia ele não tinha droga, a família já não suportava mais em casa, estava pela rua, conseguiu um 38 enferrujado e abordou uma pessoa para cometer um assalto e foi pego pela polícia. Roubo é crime gravíssimo, é subtração mediante violência. E o sujeito foi pego em flagrante, o jovenzinho não teve o que fazer, foi levado para a penitenciária. Na recepção, havia um chefe na cela. Normalmente, quem já trabalhou em presídio sabe que é assim. E ele chegou acuado, desesperado, os olhos arregalados, amedrontado, e ali se encostou até que o chefe da cela veio à fala e disse a ele: como é que é, moleque? Você vai querer ser feliz ou infeliz aqui dentro? E o moleque tremia dos pés à cabeça e não dizia Vamos, responde. Quer ser feliz ou infeliz? Vou te explicar melhor. Se você quiser ser feliz, você vai receber a visita da mãezinha, vai comer o bolo que a mãezinha fizer para você, vai receber cigarro. Mas você pode optar por ser infeliz. Aí você vai ficar em vigília enquanto a gente dorme, o bolo que a mamãe trouxer nós vamos comer, o cigarro que a mamãe trouxer você não vai nem ver. Vamos, responde logo, feliz ou infeliz? Feliz, claro. Quem responderia o quê? Você quer ser feliz? Está aqui. O número da conta. Entrega para sua mãe e manda ela depositar X por mês. Caso contrário, quando o indivíduo cai nesse meio, a possibilidade de ele ser reeducado é infinitamente pequena. Não vamos dizer nenhuma, porque o ser humano surpreende. O ser humano, a doutrina, a filosofia espírita é humanista, porque acredita no ser humano. O ser humano transcende, é capaz de dar uma viravolta incrível e surpreender a todos. Mas de quem seria a culpa desse estado de coisas? Ninguém duvida que a situação hoje seja essa, duvidam? Tem alguém aqui do meio jurídico, do meio penitenciário, que poderia levantar a mão e dizer para mim: olha, Jacira, a realidade que eu conheço é muito diferente dessa que você está dizendo. Eu receberia essa notícia com imenso prazer, porque do que vi, do que ouço e do que leio, eu não vejo nada diferente disso. A culpa seria dos políticos, das autoridades, das leis, das religiões. A quem nós poderíamos atribuir a culpa? Porque se tem uma coisa que a gente gosta, é de achar o responsável, né? Quem é o responsável por isso? Fomos buscar em um educador francês autodidata chamado Leon Denis uma frase interessantíssima que serve para uma análise crítica desta questão. Leon Denis escreveu o seguinte: o estudo do ser humano nos leva a reconhecer que as instituições, as leis de um povo são a reprodução, a imagem fiel de seu estado de espírito e de consciência. Vamos refletir calmamente nessa frase.
As nossas instituições, as nossas leis refletem o nosso estado de espírito, o nosso estado de consciência e demonstram o grau de civilização ao qual chegamos. Para melhorar o todo, é preciso melhorar cada célula social, cada indivíduo. O que seria o crime? Segundo Fernando Ortiz, um jurista cubano que se diz não espírita, o delito é um fenômeno de atraso na evolução espiritual em relação com um ambiente mais avançado. O sujeito está andando na contramão de direção. A sociedade já convencionou que ninguém pode roubar ninguém, mas ele, por não acompanhar essa consciência geral, ele incide, infringe a lei. Muito parecida com essa é uma advertência do Kardec, que diz o seguinte: errar não representa falta de senso moral do espírito, porque todos o possuem, mas falta do seu desenvolvimento. Segundo esse estudo que fizemos, nós concluímos que o criminoso é a somatória da sua experiência atual, da sua vivência social, com as tendências inatas, ou seja, a bagagem, o patrimônio que ele traz ao nascer. Para nós espíritas, cada um de nós já nasce com alguma construção, porque o espírito é imortal, o espírito apenas renasce. Então, com essa experiência que ele traz, mais o que ele aprende aqui, vira esse ser humano que está aí, se relacionando com o outro. Dizemos que o criminoso é produto da sociedade porque o meio influencia demais a pessoa. E às vezes essa influência é tão forte que o sujeito não tem capacidade de resistir. Alguém diria: não, eu conheço uma pessoa que viveu na favela, em condições adversas, no meio do crime, e virou um cidadão muito de bem, cidadão exemplar. Eu responderia também: conheço, mas são espíritos que já cresceram. Eles podem ser colocados em qualquer lugar que eles só vão dar boa coisa. Eu estou falando de nós, da massa, da população, que veio aqui para aprender e crescer. E, portanto, necessita de exemplo, de oportunidade, de condições. Porque nós somos muito fáceis para cair. Nós somos muito tendentes a cair. Porque não temos muito patrimônio moral e intelectual. Então, nós necessitamos de um meio adequado, exemplar, que nos forme para uma vida produtiva e boa. Eu poderia aqui trazer uma série de exemplos de casos concretos que eu vi que demonstram como o meio influencia. Quando nós desenvolvemos esse trabalho no presídio, um trabalho social que desenvolvemos no presídio, nós descobrimos que precisávamos envolver as famílias se nós quiséssemos atingir os presos. E quando nós fomos visitar as famílias, nós encontramos uma infinidade de crianças mergulhadas no mundo do crime. Elas estavam sendo preparadas, formatadas para o crime. Porque com 4 anos de idade, elas passam o dia embalando drogas. Com 5 anos de idade, elas vendem droga. Com 11 anos de idade, elas se prostituem. No bairro onde eu e meu marido hoje ajudamos num projeto social que nós ajudamos a fundar, tivemos depoimentos de engenheiros que trabalhavam em empresas vizinhas, de que foram abordados por meninas de 11, 12 anos de idade, para programas ao preço de R$2. É um bairro onde a criminalidade viceja. É o tráfico, é a prostituição, é a miséria.
Então, essas crianças estão vivendo num ambiente que as prepara para um futuro que nós já sabemos qual é. Mas as condutas delituosas, elas também evidenciam a manifestação da inferioridade do espírito, porque, como já dissemos, se o espírito cresceu, ele pode enfrentar qualquer situação, porque o espírito não regride. Ele pode nascer em qualquer meio, ele vai dar conta de ajudar aquele meio onde ele está. Poderíamos falar um pouco sobre responsabilidades. Que responsabilidade poderíamos inferir dessa situação? Individual, grupal, das nossas instituições? Será que nós poderíamos fazer alguma coisa? Será que nós poderíamos nos sentir também responsáveis por esse estado de coisas? Nós fomos buscar em Allan Kardec a resposta para essa pergunta. Na questão 813 de O Livro dos Espíritos, Kardec indagou: há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? É interessante trazer essa questão de O Livro dos Espíritos para a nossa reflexão, porque nós sempre pensamos assim: eu dei conta, por que ele não dá? Eu trabalho, por que ele não trabalha? Eu economizo, por que ele não economiza? Eu me cuido, por que ele não se cuida? Ele não está fumando e bebendo feito um desesperado? Que se dane com o seu câncer, com a sua cirrose, etc. Vejam, Kardec fez uma pergunta capciosa. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? E os espíritos responderam: sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? Vejam, a sociedade precisa velar pela educação moral dos seus membros. Nós temos que começar por nós, em primeiríssimo lugar, pelo nosso grupo menor, que é a nossa família, pelo nosso grupo um pouquinho maior, o nosso trabalho, a nossa instituição. Mas de que forma poderíamos fazer isso? Agindo positivamente, de forma consistente, propondo ações que efetivamente revertam no bem social, evitando cair nas falácias que normalmente os políticos, me perdoem os políticos que não fazem parte dessa estirpe, né, que propala ações que não revertem absolutamente em bem de ninguém, senão deles próprios. A proposta do Kardec é muito clara: educar e recuperar. Só que esta visão não se compatibiliza com a justiça retributiva, do castigo pelo castigo. E qual é a nossa visão? Que frequentamos o centro espírita. Quando a mulher diz lá no salão de beleza que o bandido tem que ser cortadinho, um pedaço cada dia, o que é que a gente diz naquele contexto, naquele momento? Quando alguém propõe a pena de morte, o que é que a gente diz? O Espiritismo tem uma visão libertadora, que promove o ser humano. Ele sai daquela dicotomia de pecado e castigo e entra numa dimensão muito maior de livre-arbítrio e responsabilidade. Ele diz: olha, tu é livre, tu és livre. Faça o que quiser e depois aguente as consequências do que você faz. Por quê? Porque não tem o que fazer. A construção do patrimônio moral e intelectual é individual. Ninguém faz pelo outro, ninguém transfere ao outro. O pai, que já leu uma enciclopédia, uma biblioteca inteira, por mais que ele queira, ele não transfere esse conhecimento para o filho dele. Por quê? Porque esse patrimônio é individual, cada um faz o seu. Então,
Nós temos liberdade de fazer o que quiser, mas nós temos que conviver com as consequências das nossas ações, porque existe uma lei sábia, perfeita, que rege a natureza. É uma lei divina, chamada lei de justiça. Não tem perdão e não tem castigo. É natural. Se eu, no meu dia a dia, opto por colocar na minha sacolinha flores, eu tenho sempre uma carga muito leve para carregar. Mas se eu opto por colocar pedras, ninguém pode carregar por mim. É uma construção minha. E a sociedade, o grupo, é a mesma coisa. Como assim? A sociedade vai ser punida? Não, a sociedade não será punida. Ela terá de conviver com aquelas mentes desequilibradas das quais ela não cuidou. Não é isso que está acontecendo com a gente hoje? Nós descuidamos dessa questão por séculos. E hoje nós estamos convivendo com essa realidade que nós cultivamos. Eu vou passar os slides porque o tempo está esgotado e vou apenas pensar aqui um fecho. O que nós estamos propondo aqui não é absolutamente que não se aplique a lei, porque a lei humana é o mínimo que nós temos para garantir um pouco de paz social. O que nós estamos propondo é que não voltemos aos primórdios da humanidade e desejemos apenas a vingança pela vingança, porque essas pessoas vítimas da nossa vingança não serão melhoradas, elas retornarão ao meio social pioradas. E de mais a mais, todos erramos. E de mais a mais, como já foi falado aqui, é um número ínfimo de crimes que é noticiado, que é esclarecido, que é punido. Então, alguém proporia, não, a pena de morte resolve isso facinho, matemos os criminosos e nós estaremos livres. O espírita não pode falar isso, em hipótese alguma. Não vamos ainda no argumento espírita, pensemos num argumento racional e lógico. Vamos pegar hoje todos os criminosos, todos. Vamos hipoteticamente, porque é claro que a gente não conseguiria fazer isso, hipoteticamente pensar que nós colocaríamos hoje todos os criminosos condenados em idade para punição num paredão e metralhássemos. Precisaríamos de muitos, né? Muitas metralhadoras, tá? E aí, então, olha que maravilha. Dissipamos os criminosos, estamos livres, agora nós vamos viver em paz. Será assim? Amanhã nós teremos outros criminosos, novos criminosos. Essa infinidade de crianças e jovens que vem crescendo nesse meio, sendo preparados para ser criminosos. Vamos fazer o que com eles? Também? Todos? Não vai sobrar ninguém daqui a pouco, né? Então, a proposta é de investimento no ser humano. Bom, era lá. A senhora veio aqui propor que a gente, blá, 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 na orelha do Marcola. Vamos falar de amor, de perdão, de Jesus para o Marcola? É isso que a senhora está propondo? Eu estou propondo que a gente reflita sobre essa questão, que é muito mais grave do que nós podemos imaginar, que nos diz respeito, que interfere na nossa vida, que nós também somos responsáveis e que nós temos que agir. Especialmente com essa ferramenta, com esse instrumental que a filosofia espírita nos oferece. E mais a mais, embora seja absolutamente necessário que existam presídios de segurança máxima para evitar que os Marcolas e os Fernandinhos Beiramar da vida impossibilite que a gente viva razoavelmente, apesar de ser necessário, somos a favor. Nós não temos outra opção senão investir no espírito, senão investir na pessoa. Bom, mas se você jogar a semente na pedra, ela não germina, não tem problema. O nosso papel é jogar a semente. Um dia o vento leva uma areia, um dia cai a chuva
e o terreno estará propício para germinar essa semente e virar uma boa árvore. Nós não temos outra opção. Não bastassem os N argumentos que eu não posso trazer aqui em razão da hora, que qualquer estudioso da ciência criminal tem para ser contra a pena de morte, falaríamos do erro judiciário, enfim, tantos. Vamos falar de um argumento espírita. Nós espíritas sabemos que quem delibera sobre o que fazer não é o corpo, é o espírito. E o espírito é imortal. Não adianta matar o corpo. O corpo que agora está, o espírito que agora está aprisionado no corpo, se nós matarmos, será libertado e poderá agir com muito maior facilidade. Então é interessante para a gente libertar esse espírito para agir livremente fora do corpo ou investir nele. Ah, mas isso aí não dá resultado. Nós não temos outra opção, a gente não consegue matar o espírito. Nós não temos outra opção. Nós temos que investir no espírito. E o ser humano responde. Eu já estou encerrando, prometo. Eu queria convidá-los para pensar um pouquinho no exemplo fantástico que a gente encontra na filosofia espírita, que consegue conjugar dois preceitos importantíssimos e aparentemente inconciliáveis, que é o da justiça e o da misericórdia. O que é justiça? Dar a um o que é seu. Então, quem nada fez, não tem nada. E o que é misericórdia? Misericórdia é amor, é tolerância, é perdão, é compaixão. Como eu posso conjugar justiça e misericórdia? O Espiritismo nos ensina com a lei da reencarnação. O que propõe a reencarnação? Que pela lei da justiça a gente necessariamente conviva com o patrimônio que nós adquirimos. A casa na qual vamos morar, e essa casa pode ser interpretada como o planeta que nos recebe, é aquela casa que o nosso patrimônio consegue comprar, aspas, analogicamente. Pela lei de justiça, a gente só mora na casa que nós conseguimos edificar. E essa casa a gente edifica diariamente na nossa vida familiar, individual, social. Isso é lei de justiça. Não é castigo, como muitas pessoas pensam, que a gente renasce para pagar pecado, para ser castigado. Não. A gente renasce porque precisa viver, precisa aprender, precisa crescer, precisa construir um patrimônio para morar bem. Pela lei de justiça, a gente vai ter de conviver com o patrimônio que a gente tem, porque o patrimônio do outro é do outro, não se transfere. Mas pela misericórdia divina, não existe castigo. Nós vamos ter sempre oportunidade. Mais oportunidade, até que a gente consiga compreender e aproveitar. Nós estamos propondo aqui hoje que a gente faça prevenção criminal através da educação, em primeiríssimo lugar de nós mesmos. Nós precisamos nos educar para viver em sociedade, parar de pensar que é só a gente que tem direito. Eu estive numa escola de periferia e perguntei à diretora, qual é o seu problema mais grave aqui? Ela disse, nossa, eu tenho tantos que a senhora nem imagina, conte-me um. Ela disse, olha, tem uma criança de 9 anos que dorme na rua todos os dias. E eu fui falar com a mãe falou, mãe, eu não dou conta, eu tenho mais 3 para cuidar. E depois, conversando com meu marido, com o nosso grupo lá de trabalho social e espírita, fiquei meditando, meu Deus, que importância que tem aquela criança. Alguém aqui dessa plateia perguntaria, imagina, o que eu tenho com isso? Eu cuido dos meus filhos, eu levo para a escola, ensino idiomas, levo para a natação, ponho na música, ponho na arte, eu pago impostos, o que eu tenho a ver com essa história desse moleque que dorme na rua?
Se um dia ele crescer e colocar o revólver na cabeça do nosso filho, a gente vai saber o que eu tenho a ver com ele. Se um dia ele vier oferecer droga para o meu filho na porta da escola, eu vou saber o que eu tenho com ele. Então nós temos que mudar o olhar. Nós precisamos educar a nós em primeiro lugar, e as nossas crianças todas. Não são as nossas crianças lá de casa, porque elas não são privilegiadas em relação ao outro ser humano. Elas tiveram a infelicidade de não construir e nascer, ou experimentar, eventualmente ter alguma construção, experimentar um ambiente desfavorável. Se o nosso filho tem direito à natação, aquela criança também tem. Eu não tenho que ir lá na periferia cuidar daquela criança só porque eu tenho que fazer caridade, ganhar bônus horas e ir para o céu. Não, é porque eu preciso ajudar a construir uma sociedade melhor. Quem já leu a parábola dos talentos sabe que não importa quantos talentos nós tenhamos, nós precisamos reproduzi-los. Ninguém é desprovido de talentos, a gente tem tantos talentos. E nós precisamos reproduzir os nossos talentos. Quem sabe ler uma história para uma criança tem um talento que muitas vezes fica guardado, enterrado embaixo da terra. Vamos pensar na parábola dos talentos. Quem não tem capacidade de fazer um bolo e levar para a vizinha doente? Nós vivemos egoisticamente, nós precisamos mudar o olhar, pensar numa vida plural. Isso tudo depende de nós. Nós, seres humanos, já fizemos muita coisa. Vencemos a ditadura, a escravidão. Como foi que alguém inventou uma vacina contra a varíola ou contra a paralisia infantil? Hoje não temos praticamente paralisia infantil no Brasil. Isso caiu de graça? Foi um decreto divino? Foi um decreto governamental? Ou foi produto de muito trabalho, muita transpiração? Vamos pensar na questão da criminalidade, refletir sobre ela, nos indignar com ela, a ponto de agirmos na nossa sociedade positivamente, a ponto de colocar os nossos talentos a serviço dessa questão e dar aquilo que a gente possa dar. Na administração pública, nas políticas públicas, na vizinhança, no centro espírita, no nosso trabalho. Quando alguém disser, olha, vamos reduzir a idade penal, que a gente resolve esse problema. E aí, então, vamos perguntar para essa pessoa, será? Por quê? O político vai no rádio e propõe reduzir a idade penal, porque é um negócio muito fácil. Não exige trabalho, ele tem que fazer o quê? Gente, para resolver o problema da criminalidade entre os jovens, vamos reduzir a idade penal. Olha que bonitinho. E depois, a gente condena os meninos de 14 anos, 15 anos, 16 anos, manda para onde? Para onde nós mandamos aquele de 18, lembram? Que chegou lá, bandidão falou para ele, deposita aí na conta do PCC. Para quê? Nós vamos ficar tagarelando, reproduzindo, feito papagaio, propostas que não levam absolutamente a nada. O que o espírita poderia propor ou defender hoje? Na nossa concepção e à luz do espiritismo, educar para não punir, a exemplo da reencarnação. Muito obrigada pela atenção. Desculpem ter atravessado um pouco o tempo. Obrigada.